Graça e paz, igreja. Tem algum visitante hoje, nesta noite? Alguém nos visita pela primeira vez? Levante a mão. Seja muito bem-vinda, viu? Quando você sair, a Maiara ela vai entregar um livrinho para você que é da nossa igreja. É toda a história da nossa pastora e de como começou a nossa igreja. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Pois é, estamos concorrendo com a chuva, mas é bênção. Sabe, queridos, como o pastor Paulinho orou, o Senhor já tem revirado o meu interior, não somente hoje, mas no início da semana e no final da semana passada. O Senhor ele começou a revirar o meu interior de uma forma diferente. E que forma diferente é essa? Ele começou a falar coisas ao meu coração que estava acontecendo que eu nem sabia. E compartilhando com alguns irmãos, eles estavam falando a mesma coisa. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, o tema da ministração é restauração. Restauração é um tema que é pertinente para mim e para você nos dias atuais, nos dias de hoje. Em todas as áreas das nossas vidas, se nós pararmos para analisar, se nós pararmos para refletir, fazer uma retrospectiva de como estamos vivendo, como estamos lidando, como estamos orando, ou como estamos lidando com a nossa área espiritual, emocional, sentimental, ministerial, profissional, financeira e tantas outras áreas, nós vamos começar a entender que nós precisamos, em cada uma dessas áreas, ter uma restauração. Por que que nós precisamos ter uma restauração? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente fragmentado. Vidas quebradas, vidas despedaçadas, lares estão sendo desfeitos, casamentos estão sendo desfeitos. As instituições públicas já foram abaladas pela corrupção. A própria igreja, a instituição, nome igreja, ela está numa crise de uma credibilidade. As pessoas, quando ouvem falar de igreja, eu tenho falado isso, batido na mesma tecla, quando a gente ouve falar de igreja, as pessoas elas não dão mais crédito quando ouvem falar de igreja. Seja o nome dela qual for, não importa o nome dela. A instituição igreja ela está abalada, a sociedade está doente, nós estamos atravessando uma das maiores crises em nossas vidas, em todas as áreas, principalmente na área espiritual. A liderança que deveria dar o devido valor, ela não tem dado o devido valor àquilo que tem que ser dado. Estamos vivendo também uma enorme crise de identidade. Nós queremos ser aquilo que nós não somos, ou muitas vezes querendo se aparecer daquilo que nós não somos. Só vocês pegarem o celular de vocês e abrir uma rede social, vocês vão perceber esta crise que está enraizada, esta crise de identidade. Mas como nós podemos fazer esta restauração? A restauração é feita através da palavra do Senhor. Nós temos que estar debaixo do Senhor, debaixo da poderosa mão do Senhor, entendendo e compreendendo que Ele está trabalhando em meu e o seu favor. Nós não precisamos se aparecer ou mostrar aquilo que nós não somos para ninguém, porque nós temos a nossa própria identidade em Cristo Jesus. E todas as vezes que queremos mostrar algo para alguém que nós não somos, nós ficamos frustrados, porque nós nos autocomparamos com o próximo.
aquele fulano tem algo que eu não tenho, então eu vou querer ter aquilo que ele tem. Querido, você tem aquilo que o Senhor quer que você tenha. Nós estamos nos preocupando com coisas que não devemos nos preocupar, esquecendo das coisas que são prioridade na minha e na sua vida, que é a oração, que é o jejum, que é a intercessão, que é a verdadeira adoração. O tempo que nós estamos vivendo, como eu disse, é um tempo que a nossa vida está totalmente fragmentada, parecendo que nós estamos vivendo numa fake news. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer restaurar a minha e a sua vida. Ele quer restaurar a minha e a sua comunhão para com Ele. Ele quer restaurar aquilo que nós temos, que é a palavra do Senhor. Muitas vezes nós lemos a palavra aleatoriamente, uma vez por semana, e olhe lá ainda. E eu quero pegar esse gancho, alguém compartilhou um vídeo comigo, de um pastor que sentiu falta de uma ovelha e ligou para esta ovelha, ou melhor, foi visitar esta ovelha. E nessa visita com esta ovelha ali, ele teve uma comunhão, o pastor teve a comunhão com esta ovelha, ficou preocupado, e eles tomaram um café, comeram alguma coisa ali, e ali o pastor abriu uma palavra e leu essa palavra para esta pessoa, para estas famílias, para essa família, e fechou a Bíblia, foi embora. Passaram-se um tempo, aquela família não voltou na igreja, e o pastor, preocupado, ligou para aquela família mais uma vez e disse: fulano de tal, estou com saudade de vocês. Essa família falou: pastor, eu nunca mais volto na sua igreja, porque você comeu na minha casa e roubou o talher. Ele disse: não, minha irmã, eu coloquei o talher dentro da sua Bíblia. Sabe o que significa isso, meu irmão? A família não está lendo a Bíblia. Tanto tempo se passaram e a Bíblia estava fechada. É isso que nós estamos passando. A nossa Bíblia continua fechada. O Espírito Santo continua falando, mas os nossos ouvidos estão fechados para ouvir a voz do Senhor. Como é que queremos restauração, sendo que os nossos ouvidos, os nossos olhos estão fechados para aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Nós precisamos urgentemente dessa restauração. Nós precisamos urgentemente voltar ao princípio de tudo. Voltar ao primeiro amor. E sabe por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque essa restauração aconteceu numa cidade, por causa de uma pessoa que estava disponível a ouvir a voz do Senhor, e além de ouvir, obedecer tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Esse relato é um relato bíblico, é um relato que está escrito. Basta eu e você entender e compreender e estar com os nossos ouvidos abertos. Foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Eu estou falando de Neemias. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Neemias. Neemias é um líder que restaurou uma nação. Um homem simples. Neemias está depois de Esdras. Esdras está depois de 2 Crônicas. Neemias está antes de Esther. Acharam? Amém? Neemias capítulo 1, verso de 1. Na verdade, no verso não, nós vamos ler o capítulo inteiro, para a gente ganhar contexto e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Esse mês Quisleu no calendário judaico é o mês 9, que no nosso calendário é o mês novembro e dezembro. No 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã,
veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, Neemias dizendo, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se forem infiéis, ou a espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Sabe, queridos, nós como cristãos, nós temos por obrigação de entender e compreender aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor, em todas as áreas das nossas vidas e principalmente na nossa área espiritual. O que o Senhor tem falado para mim e para você, ao seu coração, o que o Senhor tem chacoalhado aí dentro de você, para que você comece a se levantar, para que você comece a se movimentar, para que você comece a agir de acordo com a vontade do Senhor. O contexto dessa história que nós acabamos de ler, de Neemias, se nós quisermos entender e compreender a história de Neemias, nós temos que também ler o livro de Esdras, porque antigamente era um livro só. Esdras e Neemias, eles vão relatar o mesmo fato, a volta do povo judeu à Babilônia. Com a morte de Salomão, lá em 931 a.C., o reino de Israel havia sido dividido entre dois reinos, o norte e o sul. Os reis, naquela época, eles taparam os ouvidos e eles não queriam ouvir a voz profética daquilo que os profetas estavam anunciando naquele tempo. E aquele povo fechou os ouvidos. E o que Deus fez? Entregou aquele povo nas mãos dos inimigos. Foram levados cativos à Babilônia. E lá eles permaneceram por 70 anos, por conta da desobediência daquele povo ingrato. Daquele povo que viu todos os milagres que Deus fez. Mas mesmo assim eles estavam sendo desobedientes. Diante dessa situação, o Senhor os entregou na mão dos babilônios. Quando nós não entendemos, quando nós não obedecemos, nós vamos colher as coisas que nós estamos plantando.
Como eu disse, quando nós estamos meditando profundamente nesse livro de Neemias, nós vamos perceber que ele era um homem sintonizado com o céu e principalmente com a terra. Ele estava interessado naquilo que estava acontecendo na terra que era dos pais dele, uma terra distante, porque ele estava preocupado em Jerusalém, mas ele estava em Suzã. Ele olha uma vida de uma perspectiva do tempo e da eternidade. Neemias, ele tinha uma cabeça cheia de luz e uma plena devoção em seu coração. Neemias, ele foi um exímio líder diante dos homens e um humilde adorador diante do Deus, o Todo-Poderoso, que era o Criador dos céus e da terra. Neemias, ele foi capaz de enfrentar as suas maiores pressões, as suas maiores dores internas e internas, sem se intimidar com aquilo que estava acontecendo. Ele foi capaz de chorar por alguém que estava distante dele, mas era o seu povo. Nós muitas vezes vemos um irmão passar por alguma dificuldade, nós nem sequer choramos por ele. Quando nós estamos sintonizados com o céu, quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, quando nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, Ele vai nos guiar à verdade. Ele é um mestre divino que abre o nosso entendimento e ilumina a nossa mente para a percepção das coisas insondáveis e das riquezas de Jesus Cristo. É só Ele pode fazer isso. Mas por conta da nossa situação, por conta da nossa carnalidade, dos nossos pecados, nós não estamos nos atentando aos sinais. Nós queremos ser igual Tomé, nós queremos ver para crer. Não precisamos ver para crer. Não precisamos. Os sinais estão aí para aqueles que querem ver. O nome de Neemias significa aquele que consola ou aquele que conforta. Neemias era um servo de Deus, um servo fiel, servindo o rei da Pérsia e disposto também a servir o seu povo que estava passando por desespero. Neemias, possivelmente, ele tenha nascido num cativeiro, tenha crescido num ambiente cercado de religiosidade, de influências pagãs, mas mesmo cercado num ambiente hostil, ele não perdeu a sensibilidade, ele não perdeu a perspectiva, ele não perdeu o olhar daquilo que o Senhor poderia fazer através da vida dele. Neemias, ele cresceu como um homem comprometido com Deus e com o reino dele. Muitas vezes nós nos comprometemos apenas porque queremos algo em troca. Não precisamos, porque o Senhor já morreu por mim e por você. Ele já nos deu tudo que nós precisamos. E por que nós não podemos dar algo para o Senhor, embora Ele nem precise? Mas o que Ele quer de mim, de você, é o meu e o seu coração grato, quebrantado e contrito, porque Ele não vai negar, Ele não vai rejeitar. Por conta da integridade, a capacidade, a lealdade de Neemias, ele ocupou um grande cargo de confiança do rei Artaxerxes. É isso? É isso. Em Suzã, que era um principal palácio de inverno, de residência daqueles monarcas, daqueles caras que tinham muitas riquezas. Suzã era uma fortaleza, onde Dário levantou um exuberante palácio. Pelo medo que os reis tinham de serem envenenados, Neemias foi levantado como um copeiro do rei. Copeiro do rei nada mais é que você experimentar a bebida dos reis antes que eles bebam, por medo de serem envenenados. Isso era ser copeiro do rei. E Neemias era esse copeiro do rei. Neemias as pessoas tinham confiança nele.
porque ele era leal àqueles que estavam à sua volta. Isso demonstra que nenhuma traição iria ocorrer quando os reis, os magnatas, tomassem o seu vinho. Neemias, ele cresceu em terra estranha, mas certamente ele manteve atualizado o estudo da palavra. Ele não titubeou, ele conhecia o Deus e tinha uma vida de oração, como nós acabamos de ler aqui. Quando ele entendeu o que o povo estava passando, ele simplesmente levou o problema ao Senhor. Ele era um exímio intercessor. Intercessor é se colocar na brecha ou no lugar de alguém que está precisando. Isso é ser um intercessor. E eu e você somos este intercessor. Somos este intercessor. A piedade de Neemias não o alienou das grandes causas sociais e muito menos da política. Neemias, ele tinha uma dupla cidadania, aquela que era terrena e a celestial. Tanto é que ele fez aquela oração simples. E no capítulo 2 a oração dele foi atendida pelo rei. Sabe, queridos, quando nós nos quebrantamos, quando nós de fato nos derramamos na presença do Senhor com sinceridade, é impossível o Senhor não ouvir a minha e a sua oração. O Senhor, nesta noite, Ele quer levantar homens e mulheres como Neemias, homens como Neemias e mulheres como Esther. Vocês vão, quando vocês estiverem lendo Esdras e Neemias, vocês vão se deparar lá no livro de Esdras, no capítulo 9, a oração que Esdras fez por conta do casamento que as pessoas estavam fazendo, que era contra aquilo que eles estavam fazendo. Esdras, ele simplesmente arrancou os seus cabelos, arrancou as suas barbas e rasgou as suas vestes. Vocês têm noção disso? E se colocou o rosto em terra. É assim que eu e você devemos fazer quando nós pecamos ou quando nós entendemos que coletivamente precisamos orar. Nós temos que rasgar as nossas vestes, abrir o nosso coração e clamar o perdão do Senhor para a igreja, para que Ele possa restaurar a minha e a sua fé. Nós temos que ser como Esdras e Neemias, rasgar o nosso coração, nos preocupar com o próximo. Neemias, ele sabia estar diante do rei e sabia também se relacionar com o povo. Ele transitava no palácio com liberdade e nas ruas, porque ele era leal. O rei confiava nele, ele tinha acesso livre. Ele tinha acesso livre. Os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir o meu e o seu clamor. É mais do que isso, o nosso coração tem que estar profundamente sensível às necessidades, as nossas e a do povo que precisa. Neemias, ele vivia no luxo, mas também de uma forma piedosa. Ele sabia viver de uma forma piedosa. Ele vivia se importando com aqueles que viviam na miséria. Como eu disse, Suzã até Jerusalém é aproximadamente 1.500 quilômetros. É um pouco mais para frente daqui em Brasília, que é 1.000 quilômetros. Olha a distância, ele se preocupou em restaurar os muros de Jerusalém e os portões que tinham sido queimados. Os problemas daquela cidade eram os problemas de Neemias. A dor daquela gente era a dor de Neemias. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. A própria Bíblia nos diz isso.
Na agenda de Neemias havia um espaço para receber aqueles que estavam sofrendo. Era um homem que não tinha era um homem que tinha conhecimento, influência, poder. Mas mesmo tendo todos esses benefícios, eles não se afastavam daqueles que estavam sendo oprimidos. E aqui nesse capítulo 1, no verso 2, está o X da questão. Como nós vamos resolver os problemas? Nós temos que perguntar, fazer a pergunta correta. Quando Neemias sentiu a necessidade do seu povo, ele se sentiu chamado para atender aquela necessidade. Nós temos que ter coragem para fazer a pergunta correta acerca dos problemas que eu e você temos passado ou estamos passando, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, não importa. Nós temos que fazer a pergunta certa para o Senhor, porque talvez o que você está sofrendo é onde o Senhor vai te usar para você ser curado e curar outras pessoas. Esteja com seus ouvidos atentos. Esteja com seus ouvidos abertos. Quais eram os problemas que estavam acontecendo em Jerusalém? Primeiro problema, está lá no verso 3. Primeiro problema, os muros de Jerusalém estão derribados. A cidade estava totalmente desguarnecida. O povo estava sem defesa alguma. Estava suscetível aos ataques. Não havia segurança. Os invasores podiam entrar a qualquer hora. Um povo sem segurança é um povo vulnerável. Esse é um dos maiores problemas que hoje nós temos na nossa sociedade. Falta de segurança, e pela falta de segurança gera em nós medo. Todas as vezes que nós saímos para algum lugar, nós ficamos atentos, olhando para um lado, olhando para o outro, achando que alguém vai roubar o seu celular, ou achando que vamos ser sequestrados, e assim sucessivamente. Porque nós temos medo por falta de segurança. Era assim que eles estavam vivendo naquela época. O segundo problema que Jerusalém estava passando, enfrentando, era a injustiça social. Olha só o que Anani disse: as portas foram queimadas. Como é que os juízes iam julgar as causas daquele povo junto às portas da cidade, sendo que elas tinham sido queimadas? Não tinha como. Jerusalém estava desassistida, totalmente desassistida. A tragédia que abateu Jerusalém no passado era a dolorosa realidade também nos nossos dias. Nós temos por obrigação combater através da oração e intercessão. O terceiro problema que Jerusalém estava enfrentando era a pobreza. E Neemias estava preocupado com eles. E olha só o que diz: os restantes que não foram levados para o cativeiro se acham lá na província e estão em grande miséria. O povo tinha voltado de Jerusalém, para Jerusalém. Mas a pobreza assolava aquele povo. O quarto problema que Jerusalém estava enfrentando era o desprezo. Além de viverem numa cidade sem segurança, sem justiça, eles estavam sendo golpeados pela pobreza e sendo ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, e muito mais do que isso, abandonado à própria sorte. Mais do que ter a pobreza, é ter a dor do abandono. Muitas vezes achamos que fomos abandonados pelo Senhor. Mas o Senhor não responde a minha oração.
O Senhor não está dando a devida atenção para mim. Ele ouve porque os seus ouvidos estão abertos. Ele está atento ao seu clamor. Ele está atento à sua necessidade. Ele está atento. Um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 2, no verso 11, a partir do verso 11, Neemias aqui, o Senhor dá uma instrução para ele chega lá em Jerusalém, mas ele não conta nada para ninguém, ele sai e vai ver o que está acontecendo, o que ele precisa fazer. Depois ele convoca as pessoas certas, porque no meio do caminho vocês vão se deparar com a história de Sanbalat e Tobias. Muitas vezes eu e você vamos querer fazer algo que o Senhor colocou no nosso coração, mas vão levantar Sanbalat e Tobias na minha e na sua vida para tentar nos paralisar. Mas Neemias, sábio como ele era, ele levou isso ao Senhor. Quando as coisas estão diante da vontade do Senhor, elas andam de uma forma que nós nem mesmo acreditamos. Quando o Senhor quer fazer algo na minha e na sua vida, ninguém pode impedir. Só mesmo eu e você, mas ninguém. Talvez pela nossa incredulidade, talvez pelo nosso medo, talvez pela nossa insegurança. Mas quando Deus quer agir, nada impede. É por isso que nós temos que estar atento aos sinais que o Senhor vai fazer. Nós não estamos vendo, mas Ele está passeando aqui no nosso meio. Ele está passeando no nosso meio. Ele quer fazer algo que nós nunca experimentamos ainda. Mas para isso nós temos que estar com o nosso coração escancarado, quebrantado, para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Neemias é um homem que foi levantado como a resposta de Deus para o problema do povo. Será que você nesta noite pode dizer: Senhor, eu quero ser a resposta para aquele povo? A igreja é a resposta para o mundo lá fora. Mas como a igreja vai ser a resposta para o mundo lá fora, sendo que ela não tem credibilidade nenhuma mais? Como nós vamos fazer isso? Restaurando a nossa fé, restaurando a nossa intimidade com o Senhor, mostrando para aqueles que ainda não creem no Senhor, que ainda há vida, que o Senhor pode soprar essa vida nessas pessoas que estão mortas. O Senhor reina e Ele vive. Realizar o sonho de Deus é mais importante do que viver encastelado no nosso próprio conforto. Nós necessitamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos levantar, como Esdras e Neemias eles fizeram. Esdras rasgou as suas vestes, arrancou os seus cabelos e a barba, por conta do pecado daquele povo. A mesma coisa fez Neemias. A mesma coisa. Eu queria chamar o pessoal do worship. Neemias simplesmente deixou o seu conforto e foi para Jerusalém reconstruir os muros. O Senhor está querendo nos tirar da nossa zona de conforto. O Senhor quer nos levar a um nível de intimidade maior. E Ele sabe que pode contar conosco, senão Ele não nos teria nos escolhido. Ele nos escolheu para fazer algo maior e melhor. Mas para isso nós temos que entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Como nós vamos identificar isso? Buscando a face do Senhor. Nós temos que fazer algumas perguntas.
Para que Deus está me levantando? Você já fez essa pergunta? Por que o Senhor me levantou? Por que o Senhor me escolheu? Para fazer algo. Não é para você apenas ficar sentado no banco da igreja. Não é para você ficar apenas reclamando. Não é apenas para você ficar murmurando. É para você se levantar. É para você adorar. Você sabe por que você está ocupando aquele cargo naquela empresa? Tem um propósito nisso. Talvez você não tenha entendido e compreendido, mas tem um propósito naquele lugar. Tem um propósito naquele lugar. Tem um propósito. Qual é o propósito de Deus para mim e a sua vida? É melhor realizar os propósitos e os sonhos de Deus do que os nossos próprios. Moisés, Esther, Davi, Paulo, eles se apresentaram e viveram para realizar os propósitos de Deus. Queria que a igreja se levantasse. E eu já estou concluindo. Sabe, queridos, diante desse texto que nós meditamos, tem tantas lições para nós aprendermos com este líder, Neemias. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e esquecemos de nos atentar aos pequenos detalhes. E esse livro está cheio de pequenos detalhes, que vai fazer uma grande diferença na minha e na sua vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós rasgarmos as nossas vestes, é tempo de nós pedirmos perdão de toda a atrocidade, de todos os nossos pecados, de toda a ruindade que há no meu e no seu coração. Se nós queremos que o Senhor brade neste lugar, e Ele tem bradado independente de mim e de você, mas Ele quer fazer algo maior neste lugar, Ele quer nos levar a um nível de intimidade maior. Não é apenas ler a Bíblia um dia ou 2 dias. Isso tem que ser algo natural na sua vida. É como você toma um café, é como você almoça, é como você troca de roupa. Tem que ser natural. É como você tomar banho todos os dias. E só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso em mim e pode fazer isso em você. Porque é Ele quem nos capacita, é Ele que sopra sobre mim e sobre você o fôlego dEle, o fôlego de vida. Só Ele pode fazer isso, mas para isso nós temos que clamar, para isso nós temos que nos arrepender. E aqui eu quero deixar para vocês, para nós orarmos, 3 lições que nós podemos tirar aqui desse texto. Primeiro, aparentemente são insolúveis quando os homens comprometidos com Deus se levantam na força para agir. Os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado e que têm a intimidade com o Senhor. E o terceiro, Deus pode levantar e usar você poderosamente, se você tiver coragem de fazer a pergunta certa, como Neemias fez. Mas tome cuidado, irmãos, porque quando nós fazemos as perguntas certas, o Senhor responde. E não adianta depois chorar, porque onde você está passando a necessidade, é onde você vai ensinar. Então aí no seu lugar, você fecha os seus olhos. Enquanto o worship louva, você rasga o seu coração para o Senhor. Se necessário for, grite. Se necessário for, esperneie. Mas fale com esse Deus.
Fale com esse Deus, porque Ele está neste lugar. Ele quer ouvir a sua voz. Aleluia! 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 Ei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos ser constrangidos pela sua presença e pelo seu amor. Pai, nos constranja, Senhor. Não queremos, ó Pai, ficar da mesma maneira, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha gerar no seu povo, venha gerar em nós, ó Pai, o desejo de te buscar, o desejo de te adorar, o desejo de estar na sua presença, o desejo de ter intimidade contigo, Senhor. Pai, restaura, Senhor, o primeiro amor, restaura, Senhor, as nossas vidas, Pai. Arranca, Senhor, de nós aquilo que não é seu, Pai. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pela nação. Perdão pela sua igreja. Pai, em nome de Jesus, perdão pela liderança, Pai. Perdão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por aqueles, ó Pai, que têm se levantado, Pai, como líder, como autoridade, mas, Senhor, não tem cumprido o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, Pai, tem se levantado lobo, Senhor, no meio das suas ovelhas, e nós, ó Pai, oramos em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos todo lobo, todo devorador no meio do seu povo, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos para a sua verdade. A sua palavra é a verdade. Nos dê discernimento de espírito, Senhor. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, visão aberta, Senhor. Nos dê sensibilidade no teu espírito, Pai. Senhor, queremos, ó Pai, experimentar algo que ainda nós não experimentamos no nosso interior. Que nós possamos ser cada dia mais cheios da sua presença, cheios da sua palavra, cheios, ó Pai, em nome de Jesus, de ti. Pai, em nome de Jesus, venha derramar sobre as nossas vidas dons de cura, Senhor. Venha derramar sobre as nossas vidas, ó Pai, dons de milagres, Senhor. Dons de maravilhas, Pai. Venha derramar sobre a sua igreja. Venha derramar sobre o seu povo, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, por um renovo espiritual nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, Pai, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, em todas as áreas das nossas vidas. Pai, nesta noite eu quero clamar a Ti para que o Senhor nos leve em paz e em segurança, Pai. Nos livra do homem mau, nos livra de acidentes, nos livra, Senhor, de todo intento maligno, de toda cilada de Satanás, Pai. Essa, Senhor, é a minha oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!